Hoje nós estamos aqui um pouquinho mais cedo no nosso programa de hoje. Hoje 2 vezes, calma, PH, calma, né? Mas porque eu tenho uma participação na Connect TV. Sim, estarei lá nos estúdios da Connect TV para os amigos que acompanham aí de Portugal. Me verão lá na programação da Connect TV. Daqui a pouquinho tenho que ir para lá. Então, por isso, hoje entramos um pouco mais cedo. Mas o nosso compromisso também é deixar você bem informado. Vamos lá. Pessoal, eu tenho algo aqui que eu não imaginaria que um dia, como jornalista, como analista político, eu teria que noticiar algo como o que eu vou trazer aqui agora para vocês. Tá? Mas o regime do Irã, ele está sequestrando corpos daqueles que foram brutalmente assassinados por eles mesmos. E mais do que isso, eles estão exigindo resgate praticamente para as famílias. E a gente vai entender aqui essa denúncia que está sendo feita através, né, da mídia internacional, saiu em diversas fontes, eu estou trazendo aqui inclusive do Infobae, um dos maiores portais de notícias da Argentina e da América Latina também, por que não? E eu vou ler a matéria para vocês e depois a gente comenta, porque isso daqui ultrapassa todos os limites do que eu achei que seria possível, né? De baixeza moral daqueles que dizem que quem está se levantando contra eles está se levantando contra Deus. Mas fazer um lucro com os corpos deles, aí vale a pena, né? Regime iraniano pede até $7 mil para entregar corpos de manifestantes mortos nos protestos. Tá? Famílias de manifestantes mortos em protestos recentes no Irã denunciaram que as autoridades daquele país exigem grandes somas de dinheiro para entregar os corpos para sepultamento, informou a emissora pública britânica BBC. A BBC Persian, o serviço em persa da emissora, coletou testemunhos indicando que em alguns lugares corpos em hospitais e funerais não são entregues a parentes, a menos que paguem valores entre 700 milhões e 1 bilhão de toman, cerca de 5 a 7 mil dólares. O que daria mais ou menos aí, pessoal, algo entre 30 a 40 mil reais, tá? Para entregar o corpo. O serviço destaca que, em muitos casos, os salários mensais dos trabalhadores no Irã são inferiores a 100 dólares por mês. 100 dólares por mês. Muitas vezes as pessoas recebem, pessoal, aí o equivalente a 550 reais por mês no Irã. O que torna impossível arcar com esses pagamentos. Segundo fontes do canal, funcionários hospitalares às vezes avisam os familiares com antecedência, abre aspas, para remover os corpos antes que as forças de segurança tentem recolher, fecha aspas. Tá? A mídia mencionada também recebeu relatos de que no necrotério de Beshet Zahra, em Teherã, as autoridades ofereceram liberar corpos gratuitamente caso parentes dissessem que pertenciam à milícia Basij. Ou seja, olha, eu vou liberar aqui o corpo do seu parente, mas você avisa que ele pertence a tal grupo, a tal milícia, para a gente perseguir ali depois, tá bom? Associada ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e que eles morreram como mártires pelas mãos dos manifestantes. Olha só. O que é pior, né? O que é pior. Porque ainda é pegar a pessoa que estava lutando para derrubar o regime e falar que virou um mártir em defesa. Gente, eu sei que muitas vezes a gente vê tanta coisa no mundo acontecendo e coisas como essa, assim, a gente ouve e fala, nossa, que horrível. Ah, tá, agora os esportes. Ah, o São Paulo ontem venceu o São Bernardo num campo alagado. Vocês percebem do que nós estamos falando aqui? O nível de crueldade.
Sabe o que é interessante, pessoal? Há uns anos atrás, coisa de 4, 5 anos atrás, nós vimos em um país, lá na capital, no continente da América do Leste, esse país se chama Brosel, teve um surto lá, que todo mundo teve que ficar em casa e tudo mais, e diversas prefeituras daquele país pegavam as pessoas que morriam assim em acidentes ou de outros problemas de saúde, ataque cardíaco, né? Aí todo mundo notificava que era com essa doença, porque era para inflar os números, causar um terror na população e ainda receber benefícios do governo, no qual eles ficavam jogando a culpa. Ou seja, joga a culpa no governo, pressiona ele e ainda arranca o dinheiro dos seus impostos. Dos seus não, vocês não moram no Brosel, mas quem aí mora no Brosel, né, que são poucas pessoas, no Brasil esse tipo de coisa não acontece, mas o espírito é o mesmo. O espírito é exatamente o mesmo, meus caros. É exatamente o mesmo que nós estamos vendo aqui. É a mentalidade revolucionária sendo posta em prática, né? Mas olha só, não terminou. Um parente disse à BBC que também na capital, várias famílias, temendo que as autoridades pudessem manter ou enterrar os corpos sem seu conhecimento, forçaram a porta do necrotério e retiraram os corpos das ambulâncias, guardando-os no pátio do hospital até que pudessem ser transportados por ambulâncias particulares. Gente, é difícil comentar isso aqui, é sério. A gente fica sem palavras, tá? Eu fico sem palavras para comentar isso daqui. Os protestos anti-governo que ocorreram no Irã desde 28 de dezembro resultaram na morte de cerca de 3.428 pessoas, segundo dados da organização como a IHRNGO, além de milhares de feridos e detidos. Mudando de assunto, em meio aos protestos no Irã, ao apagão de internet e à repressão comandada pelas autoridades do regime, os Estados Unidos enviaram pelo menos um porta-avião que já está se movendo em direção ao Oriente Médio. Tá? Conforme noticiado pelo New York Times, por meio de 2 oficiais americanos sob condição de anonimato, o porta-aviões USS Abraham Lincoln e vários navios de escolta estavam navegando para a região vindos do Mar do Sul da China em uma viagem que durará cerca de 1 semana. Tá? Além disso, vários aviões de combate, provavelmente uma combinação de caças aeronaves de ataques e aeronaves de reabastecimento, muitos vindos da Europa, devem chegar à região. Tá? Então ainda existe, né, essa possibilidade dos Estados Unidos realizar os ataques. Hoje mais cedo, inclusive, eu fiz uma participação no canal do professor Marcelo Andrade, lá no Caravelas News, e trouxe a informação lá em primeira mão, e agora atualizando aqui aos amigos, que está agendado para daqui a pouco, né, já está caindo a noite já no Irã, a noite já começou lá, para os manifestantes voltarem às ruas. Tá? Ontem não teve protestos, e agora a expectativa de que eles voltem às ruas a partir da noite de hoje. Vamos monitorar para ver o que vai acontecer e se o número dos massacres vão aumentar. Mas quando a gente vê, pessoal, quando a fé é instrumentalizada para interesses políticos e humanos, e isso daqui é um problema muito sério, tá? E para você chegar num lugar igual a esse que nós estamos aqui, é uma série de acontecimentos, tá? E que a gente vê se repetindo de maneira mais branda em diversas frentes, né? Como, por exemplo, aqui eu estou ampliando um pouco o assunto, raciocinando com vocês, como, por exemplo, a questão que a gente vê da Rússia, né? O que eu já vi, inclusive, de pessoas falando assim, não, porque a Rússia tem uma maioria de não cristão ortodoxo, e eles estão enfrentando os globalistas, e é por isso que eles estão atacando. Aí você para ver, né, o que essas pessoas com senso de cristianismo deturpado, e aqui eu incluo muitos católicos, tá? Tem muito católico que tá com esse discursinho canalha, tá? Que
que deveriam fazer exame de consciência urgentemente, para começar. É uma vergonha ter católicos fazendo isso. Eu, enquanto católico, digo isso abertamente. Mas aí você para ver como é que a Rússia está combatendo, né, o globalismo, né, no Ocidente. Bombardeando prédios civis, bombardeando shopping centers, estações de trem lotada, maternidades, com bebês e mulheres grávidas, fazendo massacres como em Bucha, né? Estupros coletivos, estupros até de homens, que é utilizado como arma de guerra psicológica. Né? Nossa, PH, mas por que você está falando isso? Você tem que enfiar a Rússia aqui no meio, no negócio não é o Irã? Então, mas se você for olhar, existe um eixo de ligação que umbilicalmente ligam esses valores. Tá? Você vai ver isso ligado à Venezuela, você vai ver isso ligado à Coreia do Norte, você vai ver isso ligado ao Irã, você vai ver isso ligado à Rússia. E a mesma forma de instrumentalizar a fé para atingir fins políticos. Até mesmo, né, aqueles que falam assim, nossa, não, mas são os cristãos. Gente, cristão, falar que é cristão, a gente pega para nas escrituras, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, tá? Talvez as pessoas não tenham muita consciência do que foi o cisma de 1054, entre a Igreja Católica Apostólica Romana e o que tornou-se a Igreja Ortodoxa. E um dos principais motivos do cisma, que levou ao cisma, foi justamente a subserviência da Igreja Oriental ao César-papismo. E o que é isso? Você tornar a liderança e as diretrizes da Igreja subserviente à vontade do czar, no caso da Rússia, né? Que depois, quando cai o Império Bizantino, aí você tem ali a Igreja, né, de Bizâncio subindo para Kiev, depois para Moscou, e tornando-se aí a Igreja Ortodoxa, a principal vertente da Igreja Ortodoxa. Ela é descentralizada, mas a de Moscou, ela é só um ventríloco do Estado russo, primeiro na mão do czar, depois na mão dos líderes soviéticos e agora nas mãos de Vladimir Putin. E quando você vai ver, é a mesma instrumentalização da fé com o Islã que é feito lá pelo Ayatollah. É só a gente pegar a notícia que nós tivemos agora recentemente do próprio procurador-geral do Irã falando, olha, que se você está na rua se manifestando contra o governo, você está se manifestando contra Deus, tá? Então, parem para prestar atenção nisso, tá, pessoal? É óbvio que aqui a gente faz análise geopolítica, tal, mas um dos fundamentos do PH Vox, para quem está aqui há mais tempo, é também compreender e denunciar a mentalidade revolucionária. E o que eu estou tentando fazer aqui é pegar essa pauta e dar uma chave de leitura para os senhores, de entender esse processo e como ele é feito e como a fé é instrumentalizada o tempo inteiro por políticos também, tá? E como muitas vezes as pessoas nem percebem e começam a defender isso. E aqui eu estou abordando exemplos, tá? Nesse programa especificamente entre os católicos, porque é o meio que eu estou, que eu vejo, mas tem outros exemplos também que daria para pegar situações dos protestantes, etc., sem problema nenhum. Mas para não ser acusado de nada, estou pegando aqui, né, dos católicos, e esse é um canal professamente católico. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso, pessoal. Para você chegar num nível de disruptura mental, uma paralaxe cognitiva, não é de uma hora para outra que você começa a normatizar, tá, corpos sendo sequestrados para fazer dinheiro para o regime, em nome de Deus. Tá? E, inclusive, é isso que ainda afasta pessoas de bom coração da verdadeira religião. Tá? Então, pessoal, fica a reflexão, é o que eu posso aqui contribuir, porque no campo político, moral, não tenho o que comentar. Não tenho o que comentar.
O que eu posso contribuir é a análise a partir da vertente entre revolução e contra-revolução. Vou até indicar um livro aqui para vocês. Aproveita que a nossa livraria, pessoal, tá em promoção, saldão aí de começo de ano. Tá aqui, ó, a nossa livraria, livrariapegavox.com.br. Busquem esse livro aqui, ó. Nós lançamos pela editora do Pega Vox, tá? Revolução e Contra-Revolução. Tratado sobre a crise do Ocidente cristão. Eu garanto para vocês que esse livro aqui, ele vai mudar completamente a forma que você enxerga a política como um todo. E eu sempre digo que esse livro aqui é uma espécie, né, de material base, um manual de instrução aqui da forma que nós trabalhamos até para fazer as nossas análises políticas e geopolíticas, tá? É algo assim simplesmente fantástico, tá? Então tá aí, ó, Revolução e Contra-Revolução. Essa edição aqui, tá, pessoal? A nossa editora é a mais completa, tá? Recomendo demais para vocês.